Boa noite, paz do Senhor a todos. Eu quero, desde já, exaltar a Deus e agradecer a Deus pela quantidade de inscritos que estão se inscrevendo no canal. De 23, nós passamos aí para 68. Deixa eu verificar aqui. 68 inscritos. Já estamos chegando quase a 70, 69 inscritos, né? Então é motivo de comemorarmos, é motivo da gente se alegrar a Deus. Você que está fazendo parte da família do canal Águia Teológica, saiba que o seu nome é colocado nas minhas orações à meia-noite, isso mesmo. E às vezes eu estou orando e eu vejo Deus abençoando certas pessoas. Tem uma pessoa até que eu vou, essa semana, ligar para ele e falar aquilo que Deus me mostrou. Mas eu estou muito contente com Deus porque às vezes a gente se priva de pregar em certos lugares e fazer parte de certos sistemas corruptos, sistemas que mercandejam a palavra de Deus, utilizando a Bíblia para arrancar o dinheiro das pessoas, para enganar as pessoas, para roubá-las, extorquir as pessoas. A gente pode chamar isso de aqueles que, não vou dizer assim, vivem da fé, não vivem na fé. Vivem da fé, principalmente da fé alheia. Da fé alheia. Então eu convido você para que você se inscreva nesse canal, faça parte da nossa família aqui. E aqui nós pregamos de uma forma ortodoxa, cristocêntrica, bíblica. Alguma pessoa pode perguntar-se, ou então alguém pode até falar, olha, como é que então esse canal fala sobre sonhos, sobre revelações? É porque aqui a gente deixa Deus usar. Eu creio na continuidade dos dons espirituais. Eu creio no batismo com o Espírito Santo de Deus. Não tem como a gente colocar Deus numa caixinha, ou querer formatar, ou querer escolher a forma que Deus pode trabalhar. Aqui no Águia Teológica, Deus tem a plena liberdade de operar da forma que Ele quer. Ainda que eu posso garantir para você que nada do que é dito aqui a gente diz fora da Bíblia. A nossa intenção, a nossa vontade, o nosso querer é apenas propagar a palavra de Deus de graça. De graça recebei e de graça dai. E quando você compartilha os nossos vídeos, você está fazendo a obra de Deus de forma extraordinária, de forma ousada. Por quê? Porque as coisas que nós falamos aqui podem ajudar alguém. Você pode compartilhar um dos nossos vídeos, principalmente os vídeos que eu estarei postando sobre cura divina. Quantas pessoas estão nos hospitais, estão no seu período terminal com câncer, crianças que nasceram com problemas no coração, mulheres que tiveram seus filhos ou que gerou, mas quando foi para receber alta do hospital, acabou não recebendo alta, vai ter que ficar no hospital. Pessoas que estão com problema no sangue, mulheres que estão com problema de tumor nos seios, câncer de mama, pessoas que estão na falência, pessoas que estão ao ponto de perder sua própria vida ou entregar sua própria vida porque não sabe aonde encontrar uma porta, não sabe aonde encontrar uma solução para que o seu problema possa ser resolvido. E quando você compartilha os nossos vídeos, tenha certeza absoluta, você vai estar ajudando alguém. Porque aqui a minha intenção é talvez falar aquilo que algumas pessoas não falam na igreja. A minha intenção, eu me lembro de quando eu tinha o sonho de ser pregador, eu queria pregar nas nações, visitar as multidões, porque eu achava fantástico aquilo, o fato de ser pregador. Hoje não faço questão nenhuma
de ser reconhecido por ninguém, de ser visto por ninguém, por nada. Agora, se for preciso eu sair da minha casa para orar por uma pessoa no seu estado terminal, no estado canceroso, hoje as minhas intenções, as minhas prioridades são outras. É colocar a mão sobre a criança que está doente e ela ser curada. É pedir a Deus misericórdia por aquela pessoa que se encontra ali sem a sua visão, sem a sua audição, e seja lá qual for a necessidade do milagre da pessoa. É isso que queima o meu coração e que ferve o meu espírito de desejo. Eu não desejo riqueza, eu não desejo ouro nem prata. Os meus sonhos, os meus desejos são espirituais. São desejos espirituais, sempre estiveram relacionados com a obra de Deus. Por isso, eu creio que o Espírito Santo de Deus está conosco aqui nessa live, está conosco aqui neste vídeo, e há de fazer coisas extraordinárias por aqueles que estiverem assistindo os nossos vídeos. Porque a minha prioridade, aquilo que ferve o meu espírito e aquece o meu coração, não é prata, não é riqueza, não é ouro. É ver a pessoa que se encontra no lamaçal do pecado, em um estado terrível de prostituição, de adultério, de fornicação, uma pessoa que a sociedade já não dá nada mais para ela, uma pessoa que talvez foi privada do conhecimento espiritual, privada de viver em convivência ou dentro de uma sociedade, privada do intelectualismo, privada dos lugares gostosos de si, talvez, porque é um miserável, ou porque a sua moral não condiz com aquele meio no qual as pessoas estão vivendo. A minha alma ferve por ver o homem reintegrado à sua família, reintegrado à sociedade. Uma pessoa que está sem esperança, perdeu a sede de viver, mas que através dos meus vídeos, desta obra que eu e você está aqui realizando, que esta pessoa possa se conscientizar que ainda há uma chance para ela e que Deus pode levantar do pó, do monturo, aquele que tem índole ou caráter distorcido. Pode ser o pior pecador, o mais insano, mas quando ele se arrepende a Deus, através do poder da pregação do Evangelho, essa pessoa é recebida pelo Pai. Isso me faz lembrar do homem que se encontrava do lado de Jesus Cristo. Ele disse: mestre, ele falou assim: mestre, eu sei que tu és o Messias, lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso. Jesus Cristo disse: olha, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Naquele tempo o paraíso era no centro da terra, no seio de Abraão. Mas Jesus Cristo, quando morreu, desceu abraçado com aquela alma para o seio de Abraão. Então não há impossibilidades para o nosso Deus. Então faça a obra comigo. Se inscreva nesse canal, compartilhe os nossos vídeos. Eu vou permitir que algumas pessoas possam comentar depois de um tempo. Vou fazer aqui algumas lives para inscritos que fazem parte aí do grupo Águia Teológica. Tenha certeza absoluta, eu garanto para você que com o conteúdo que estivermos colocando nesse canal, se você tem vontade de ser um pregador, Deus te fará um pregador a partir das verdades, dos vídeos, do conteúdo, dos estudos bíblicos que estivermos postando aqui. Se você tiver compromisso com a palavra de Deus, você vai ser regado de um conhecimento tão profundo, teológico, bíblico, cristocêntrico, espiritual, dado pelo Pai das luzes. Por quê? Porque chamada para ser mestre, para ser profeta, é dom de Deus, é ministério de Deus. Eu me lembro que eu queria ser pregador, eu não tinha mentor na época, e era difícil, que eu fazia muitas perguntas e eu não obtinha resposta, eu não conseguia a resposta correta. E a gente tem que gastar com livro, com Bíblia de estudo, tem que gastar com dicionários. Aqui não. Aqui você vai ter respostas bíblicas. Aqui você vai poder olhar e falar: meu Deus, eu não sabia disso.
mas agora eu estou sabendo e tudo vai dar certo. E dentro deste contexto agora, que eu estou aqui preparando o seu espírito e sua alma para que você receba a verdade que eu quero aqui falar. Uma verdade que vai revolucionar de fato a sua vida e a sua história. Que vai revolucionar o seu ministério, você que está pregando, que quer pregar. Você que tem o desejo de se tornar uma pessoa de Deus. Uma pessoa de Deus, uma pessoa que coloca as mãos sobre os doentes, eles são curados. Uma pessoa que expulsa demônio no nome de Jesus. Uma pessoa que profetiza a mensagem do céu. Para você, é a verdade que eu quero pregar aqui. É a verdade que eu quero revelar aqui através desse vídeo. Eu quero falar sobre os ataques de Dagon, ou os ataques de Dagon, ou Dagon. Quem é este ser, Dagon? Quem é esta divindade e esse portentado, ou esse príncipe ou principado? Dagon é o deus dos filisteus no Antigo Testamento. Dagon, ele representa uma imagem de idolatria, mas por trás dessa imagem de idolatria existe um principado de atuação dentro de um território. É um príncipe das trevas ocupando um território, um príncipe territorial, provavelmente um anjo caído. Quem foi Dagon? Príncipe ou principado por trás de uma imagem idolátrica. É conhecido como o Deus ou a divindade pagã, cananeia, filisteia. Dagon, ele era o padroeiro das terras dos filisteus. E esse principado, esse ser maléfico, terrível, estratégico, ele tem os seus ataques certeiros contra aquele que tem uma poderosa chamada divina. Eu não sei se você reparou, mas muitas vezes você começou a caminhada, você era uma pessoa que cantava, que louvava, tinha um propósito bem definido na sua vida ministerial. Você se casou, você se tornou mãe, se tornou pai, você voltou a ler Bíblia, fez curso de teologia, ou não também, mas você acabou se comprometendo de seguir a Deus com poder, de ser uma pessoa consagrada, ungida pelo Espírito Santo de Deus. E Deus permitiu que você tivesse um início glorioso, um início favorável de grandes obras diante de Deus para adorá-lo na beleza da sua santidade. Você começou bem, mas você percebeu que você acabou entrando no território do inimigo e quando a luta veio, os combates vieram, acabou que você foi atingido no campo de batalha e você não tem força mais para se colocar em pé. Essa palavra é para você que está caído, que foi atingido, que se encontra ferido pelos principados. Você que foi escolhido por Deus, que Deus tem plano na sua vida, que Deus te chamou, mulher, homem, jovem. Você, pastor, que se encontra afastado do cajado do ministério. Você, levita, cantora, que se encontra afastada da vontade divina, do querer de Deus. A Bíblia diz que aquele que coloca a mão no arado não volte atrás. Então, Dagon é um principado. E eu quero vincular a história dessa divindade com a história de um grande libertador de Israel chamado Sansão. Sansão foi um homem que nasceu por projeto divino. Sansão nasceu pela vontade do Todo-Poderoso. Sansão, a vida, o ministério de Sansão,
E a unção de Sansão veio do alto. O plano da vida ou do ministério de Sansão foi criado no próprio trono de Deus, diante da sala do conselho divino. Lá foi elaborado o projeto da vida de Sansão, uma arma consagrada, poderosa da parte de Deus para a destruição de fortalezas, para combater. Sansão era como um combatente das fileiras de Israel, uma arma, o projeto divino de Deus criado, elaborado, projetado para que o nome de Deus fosse glorificado. Talvez você foi chamado por Deus como um projeto divino da parte de Deus. Você é uma pessoa escolhida por Deus, foi consagrada por Deus, revestida com o teu espírito. Deus tem os dons espirituais para você. Você expulsa os demônios, você canta e as pessoas são cheias do Espírito Santo. Você é um pastor de palavra, você é um pastor de doutrina, de Pentecoste. Quando você ora, os avivamentos de Deus começam a surgir, a fluir, o Espírito Santo de Deus se apodera de você. Mas você foi ferida, você foi ferido e se encontra agora cocheando entre dois pensamentos, ou talvez amarrado por laços de morte. Morte espiritual, morte contra o seu ministério. Mas nessa noite, ou nesse vídeo, Deus quer falar com você. Meus queridos, Sansão, até mesmo aquilo que ele ia comer foi designado por Deus. Deus disse que Sansão não deveria tocar em nada impuro, em nada imundo, que ele era um homem consagrado, ungido, nazireu da parte de Deus. Deus te chamou para ser consagrado. Deus te chamou para ser ungido pelo Espírito Santo de Deus. Deus tem plano na sua vida e quer você em pé. Mas Dagon, ele tem suas estratégias, ele tem seus métodos de atacar os filhos de Deus. Ele tem as suas formas, as suas maneiras. E eu vou postar aqui no vídeo. Dagon, se você não sabe, ele é uma divindade metade peixe, metade homem. E eu fiquei me perguntando o que significa isso. E acabou que eu cheguei à conclusão e também fui pesquisar e descobri coisas interessantes a respeito deste principado. Se você observar bem, os 3 principais ataques de Dagon contra Sansão, o projeto de Deus, o homem ungido de Deus, os 3 principais ataques são os principais ataques que sobrevêm a todo aquele que é um homem, uma mulher consagrada de Deus. A todo aquele que tem um projeto da parte de Deus poderoso, esses 3 ataques podem sobrevir. E esses ataques ficam cada vez mais intensivos, ou eles são ataques melhorados, ataques que são ali fortalecidos para que venha com grande ímpeto contra a sua vida. E eu já quero aqui passar o primeiro ataque de Dagon contra Sansão. A Bíblia diz que Sansão derrotou um leão. Ele venceu esse leão com a força do Espírito de Deus. Isso mesmo. Quando o Espírito de Deus se apoderava de Sansão, ele conseguia fazer proezas. Ele conseguia fazer maravilhas. Coisas que um homem comum ele não é capaz de fazer. Assim é todo aquele que é ungido pelo Espírito Santo de Deus. Quando você recebe o poder do Espírito Santo, você é capaz de fazer coisas que o homem natural não compreende. Você é capaz de fazer coisas que ninguém pode fazer, porque só faz aquele que é cheio do Espírito Santo de Deus. E quando o Espírito se apoderou de Sansão, e o Espírito se apoderava no momento oportuno, no momento certo. Talvez você pense que Deus não te usa mais, mas Deus vai te usar no momento certo. E um leão se aproximou de Sansão para destruí-lo, para
para eliminá-lo, liquidá-lo, para pôr cabo à sua vida. E está escrito que Sansão foi sendo apoderado do Espírito Santo, e então ele pegou aquele Sansão e quebrou os seus ossos, e o partiu, e o venceu, e o humilhou, como se fosse um simples animal, como se fosse um cabrito novinho. Oh, glórias a Deus! Que mistério é esse que estamos aqui falando, meus irmãos? Que coisa gloriosa! Eu já sinto a presença de Deus aqui conosco, e Deus tem coisas maravilhosas para nos entregar. E está escrito que Sansão venceu esse leão. Mas eu quero falar para você sobre uma abelha que não foi direcionada, eu acredito, pelo menos eu, por Deus e pelo Espírito Santo. Porque se você perceber, Sansão era um projeto de Deus. Ele estava começando a se movimentar contra os inimigos de Israel. E os inimigos de Israel adoravam Dagon. Ou seja, o principado estava observando que o projeto de destruição da parte de Deus estava se aproximando. E esse principado começou a agir contra a vida de Sansão. Começou a dar investidas, a ter investidas contra a vida de Sansão. E a primeira investida deste ser, deste principado que estava por trás da imagem, da estátua, desta divindade cananeia ou filisteia, é que a Bíblia diz que a abelha fez mel, se apossou do leão morto e fez ali a sua colmeia, começou ali a gerar mel. E quando Sansão retornava por aquelas regiões, ele não falou para os seus pais que tinha matado um leão. E quando ele retornou por aquelas regiões, por aquele caminho, está escrito que Sansão olhou e viu que havia mel ou abelha no leão, e ele acabou comendo do mel e tocando no leão morto. O que isso nos quer revelar? O que isso representa para a nossa vida? Que você deve tomar cuidado quando você é uma mulher ungida, um homem consagrado, ou quando você se propõe a pregar a palavra de Deus, ou você começa a orar, a buscar a Deus, você quer ser um cristão firme, fiel a Deus. Eu quero dizer para você, tome cuidado, porque depois de uma grande vitória, o diabo pode vir contra a sua vida e lutar contra a sua vida e contra o seu ministério. Pode armar uma cilada em cima de um período de conquista, de um período de felicidade, de gozo, de alegria, de ver Deus operar, ou de que tudo está dando certo. Tome cuidado. A Bíblia fala que nós temos que orar e vigiar. Não se alegreis porque os demônios vos submetem ou porque as pessoas são curadas. Alegrai-vos antes porque o vosso nome está escrito no reino dos céus, no livro da vida do Cordeiro de Deus. Está escrito que as abelhas fizeram mel no leão. E Sansão foi e tocou no leão morto. Ele era nazireu, não podia tocar em nada morto e imundo. E ele não fez saber os seus pais. Pecado oculto. Coisa simples. Coisa pequena. Veja bem. É aí que a gente começa a cair. Nas coisas pequenas, nas coisas que parecem nada a ver, não tem nada a ver. É tão simples. Haus ad cobant archi planto portilefácia. Tome cuidado, porque nem chobou de abraço plevou. É nestas coisas simples que o inimigo quer te derrotar. Às vezes até mesmo dentro de uma vitória. Dentro de uma vitória. Eu já vi pessoas que estavam numa situação complicada e Deus entrou com providência e acabou que essa pessoa perdeu a unção, perdeu a vida espiritual, se tornou diferente. Então, mas Deus quer o errado? Não. A Bíblia fala que Deus deixou suas promessas. Nós é que temos que vigiar.
Deus deixou a promessa para Sansão que ele ia ser um homem poderoso, cheio do Espírito Santo, ia operar milagre, ia operar sinais, mas era Sansão que tinha que vigiar. Era Sansão que tinha que tomar cuidado e não tocar em nada impuro ou imundo. Tome cuidado com suas vitórias. Tome cuidado com suas conquistas. Deus se alegra junto com você com suas conquistas. Mas às vezes, e quase sempre, o inimigo quer colocar orgulho no seu coração. O inimigo colocou manjar, o mel no leão significa manjar para tocar naquilo que é impuro e naquilo que é imundo. Não toqueis em nada impuro, não toque em nada imundo, porque Deus não está lá. Se alguém te chamar para ir para um lugar que você sabe que Deus não está lá, não vai. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Vigia. Deus não está lá, não vai. Ah, vamos ali só tomar um golinho, não vai. Fique na sua casa. Fique rodeado de pessoas cheias de fé, pessoas que têm um coração bom, não precisa às vezes nem ser cristão, mas que tenham um coração bom, um espírito leve, e te apoie e esteja contigo. Meus irmãos, há muitas coisas que as pessoas dizem que não tem nada a ver. Essas coisas podem ser apenas o degrau que desce para regiões mais sombrias na história da vida dessa pessoa. Depois que você desceu o degrau do mel dentro do leão morto, aí você já começou a cair. A sua queda começou aí. Por isso que Jesus Cristo disse para a igreja de Éfeso: lembra-te de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Senão, em breve virei a ti e tirarei o teu castiçal se não te arrependeres. Olha só. Sansão não fez saber os seus pais que tinha tocado no leão morto, era nazireu, era consagrado, tocou em coisa imunda, comeu... Que principado sarcástico. Que principado. Dagon usou de uma estratégia simples, aparentemente fútil, aparentemente intocável, uma coisa tão supérflua. Dagon conseguiu ali o que ele queria, o seu intento, que era colocar diante de Sansão mel dentro do leão morto. Ah, mas foi a natureza que fez isso acontecer. Claro que não, meu querido. Nada é por acaso. Não é coincidência, é questão de vigilância. Não pense que algumas coisas estão acontecendo na sua vida que não é o diabo. Muitas vezes é Satanás, sim, Senhor, está colocando manjar dentro do leão morto, dentro de sua própria vitória, dentro de sua... Quantas pessoas dentro de sua própria igreja, no qual elas estão indo bem, elas acabam caindo, sendo vencida e escorraçada para fora da igreja. Quantas pessoas dentro da religião e degustando ainda de suas grandes vitórias, acaba tocando no mel do leão morto e começando a cair. Quantos homens de Deus que pregavam com tanto poder no passado, você os observa agora, não vê um pingo de azeite de unção. E ai de você falar para eles que eles não estão bem. Ai de você, eles não aceitam. Está escrito em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a vossa terra. Oh, palavra poderosa. Pega a visão dessa palavra. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se converter
converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e primeiro perdoarei os seus pecados e sararei a vossa terra. Primeiro, você precisa resolver os seus pecados com Deus, para que Ele possa lhe dar as bênçãos que você tanto pede, para que Ele possa lhe curar, para que Ele possa lhe restaurar sua vida, seu coração, seu espírito. Conserta primeiro sua vida com Deus, peça perdão por seus erros e pecados. Quando você o confessar diante de Deus, aí então Ele ouvirá sua oração, perdoará os seus pecados e só depois Ele sarará a sua terra. O segundo ataque de Dagon contra a vida deste homem chamado Sansão. Lembrando que Dagon, ele é metade peixe, metade homem. Isto significa que ele tem dois tipos de ataques. Aí a gente vê uma duplicidade. Alguns podem dizer bipolaridade. Até me chamaram de bipolar. Uma vez me chamaram de bipolar, que eu sofria de transtorno de bipolaridade. Transtorno de bipolaridade, acho que é isso. Transtorno bipolar, uma coisa assim. As pessoas mal sabem o que é estar no deserto. Não viu nada ainda o que é um louco em Cristo Jesus. Mas bem, este ser chamado Dagon, este principado, se você observar a estátua dele que eu estou postando aqui agora, ele tem duas representações, metade homem e metade peixe. Dagon tentou atacar Sansão de várias formas, de várias maneiras. Tentou, de todas as formas, atacar através de homens. Tentou atacar através de soldados. Está escrito que várias vezes os exércitos filisteus vinham contra Sansão e Sansão os vencia. Eis aí o segundo ataque de Dagon. Ele primeiro coloca para você o manjar e você muitas vezes se atropela nos pequenos pecados, nos pecados que parece que não tem nada a ver. Depois ele vem contra ti com força total, de forma externa. Ele vem contra você tete a tete, como um próprio demônio, como o próprio inimigo, para tentar te parar, para tentar te barrar. Mas você o vence no nome de Jesus Cristo. Esse foi o ataque que... Aliás, esse foi o ataque que Sansão recebeu através de Dagon, ou Dagon. Um ataque direto, tete a tete, cara a cara, frente a frente. Esta é a segunda forma e a segunda maneira do inimigo te atacar. Tete a tete, frente a frente. Você sabe que é o diabo, você sabe que é o inimigo, você sabe que é Dagon que está querendo acabar com sua vida, seu ministério, seu casamento, sua história, sua família. E você consegue vencê-lo no sangue de Jesus, através do poder de Deus, o poder do Espírito Santo. Esse é o segundo ataque de Dagon, tete a tete, cara a cara, frente a frente. E quantas vezes Sansão lutou cara a cara com o inimigo, o venceu, o expôs publicamente, diante de todos, o envergonhou. Quantas vezes nós passamos por grandes guerras e batalhas, tete a tete, cara a cara, vencendo os nossos adversários, os espíritos malignos, aqueles que se opõem contra nós. Muitas vezes até tropeçamos, nos ferimos, mas estamos em pé, porque o Senhor nos ajuda. Então, o segundo ataque de Dagon contra a vida de Sansão foi tete a tete, como a própria divindade, como o próprio inimigo, através de soldados. Aquele principado daquela região observou e percebeu que ele colocou o leão, ele colocou a abelha ali, o mel ali, Sansão pecou, ocultou. Ele começou a lutar contra a Sansão tete a tete, cara a cara. Foi derrotado. Mas a janela e a porta
A legalidade já estava aberta. E agora ele vem com sua terceira e mortal maneira de atacar, método de atacar, a sua terceira e fatal estratégia de lutar contra os servos de Deus. Esta é a forma ou a estratégia ou a arma terrível de Dagon que eu quero que você tome aqui cuidado, para que você ande feliz com Deus, fiel e em vitória. O terceiro ataque de Dagon contra Sansão foi a utilização, ou Sansão percebeu que tete a tete não dava. Sansão dava brecha por coisas simples que aparentemente não ia exterminá-lo. Foi aí então que Dagon resolveu atacar Sansão através da sua área sentimental, da sua área emocional. Por isso que essa divindade estava atacando como uma divindade peixe, mas agora ele passa a atacar como uma divindade que ataca as partes sentimentais, emocionais, psíquicas. Dagon coloca diante de Sansão uma pombagira, uma prostituta, uma mulher de programa, para que o derrubasse. E aí, então, você percebe dentro da Escritura que Sansão está andando agora num caminho de derrota. E a terceira tentação engloba também e faz parte da Dalila. Dalila foi o motivo de sua queda final. O emocional de Sansão, sua vida sentimental, suas emoções estavam afloradas. E ali Dagon conseguiu derrubar o homem de Deus. Sansão acabou ficando com sua cabeça, seu rosto, sua fronte deitada no colo de Dalila. Este é o ataque mais terrível do Deus Dagon, do Deus que é a divindade dos filisteus. Hoje este espírito ataca também os cristãos, os homens da terra, para que eles caiam nas coisas que não têm nada a ver, que são simples e supérfluas. Ele ataca tete a tete e, por último, atinge suas emoções. Olha a sua área sentimental. Observa a sua vida sentimental. Quantos homens já caíram por causa do seu sentimento, da sua área sentimental, da sua área emocional? Por isso, meu querido, a Bíblia diz: orai para que não entreis em tentação. A carne é fraca, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A Bíblia diz que Sansão, depois de muita humilhação e um período terrível, conseguiu que o seu cabelo crescesse e ele retornasse sua força, e só então ele venceu a divindade Dagon, mas isso lhe custou sua própria vida. Eu estou aqui pregando, ensinando a você, para que não seja preciso você perder a sua vida para derrotar o inimigo. Apenas que você vigie, se consagre e tome cuidado com os 3 tipos de ataque dessa divindade poderosa. Que Deus lhe abençoe. Continue firme na presença do seu Deus Altíssimo. Um grande abraço. Jesus te ama.